Bom, gente, nós vamos primeiro falar de algo que eu tinha dito há quase 4 anos atrás, né, em maio de 2021, sobre a situação da Monique, né? E depois a gente vai voltar aqui para falar desse susto hipócrita do senhor atual vereador Leniel Borá. Ela não matou aquele menino, ela não deixou de tentar livrá-lo, ela não deixou de ouvir os avisos e ela até procurou informações. Isso é a verdade que está nos autos que o Ministério Público está tendo dificuldade de acolher, mas vão querer ouvir Jairinho. Ah, esse cara está defendendo mulher. Nem vou ver mais esse vídeo. Vá fazendo isso, que isso só está dizendo muita coisa sobre você. Porque as histórias íntimas que a Monique está publicando nas cartas dela tem tudo a ver com aquilo que eu conheço da realidade de gente que escapou. Porque é tudo muito perfeito, esses crimes da intimidade. Mas se eu não consigo entender o que está acontecendo, eu também tenho de tomar o cuidado para não condenar quem não merece ser condenada. Quando você pega Monique e você pega, Monique, e você pega todas essas infinitudes de situações, a gente tem de olhar isso aqui, Isso aqui é que tem de ser colocado em questão. Esta aqui é só a gente ir para os rastros que ela está nos fornecendo. Vai estudar as cartas da Monique, eu te desafio. Para você fazer esse exercício, deixa eu acreditar em uma mulher igual Jesus acreditou na mulher samaritana, igual Jesus acreditou na mulher supostamente adúltera, igual Jesus acreditou em Maria Madalena, igual Jesus acreditou naquelas mulheres que faziam vexame em público de chegar beijando seus pés, enxugando-lhes com os seus cabelos. Mas não é matando uma mulher que você vai resgatar a história desse menino. É suspeitando das estruturas misóginas, milicianas, fundamentalísticas, cristãs sem Cristo. A gente tem de duvidar dessas estruturas. E aí, o que tiver de crime na Monique vai aparecer. Mas enquanto você ficar condenando Monique, você só está se fazendo Satanás na existência. É grave assim, é sério assim, mas é um amoroso convite a que a gente se arrependa, que a gente volte atrás. O Leniel, ele mostra, né, que ele gosta mesmo das crianças quando ele se elege em cima da questão do direito das crianças, mas agora ele está assustado porque houve uma medida governamental, por que não dizer, de atender a essas crianças, as meninas e adolescentes vítimas de estupro. Vamos ouvir o que o vereador tem a dizer e logo você vai constatar que muitas pessoas, inclusive, se decepcionaram de elegê-lo, né? Porque ele não está realmente representando as vítimas da população, né? Ele fala que é a favor de crianças e agora está contra uma medida que foi feita para auxiliar crianças. Vejamos. Estou pasmo. Isso é um absurdo. A resolução 258 de 2024 do CONANDA tem gerado grande controvérsia. A aplicação dessa resolução permitirá que crianças e adolescentes vítimas de violência sexual realizem aborto sem boletim de ocorrência. Não entendi o espanto dele. Por que uma criança e um adolescente vítima não pode realizar o aborto sem boletim de ocorrência? A criança e a adolescente vai ter de provar que foi estuprada? E estou falando de criança aqui, é meninas de 10, 11 anos que estão sendo molestadas, principalmente por pessoas de dentro das famílias, que é difícil, inclusive, denunciar essas pessoas. E aí, o que o governo fez? Na verdade, o Tribunal de Justiça 1, né? Eles validaram, né, essa resolução do CONANDA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente. E aí, o Leniel está achando ruim que as crianças agora vão ter direito a um atendimento emergencial sem ter interferência de polícia, dessas coisas todas que colocam a palavra da vítima em dúvida? Vamos ver, vamos perceber. Decisão judicial ou notificação a seus responsáveis. Hoje, recebemos uma nota técnica da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude, a Abraminge, informando que essa resolução é ilegal e inconstitucional. Olha só, a resolução dessa associação de juristas, digamos assim, ela está falando de questões técnicas, porque é curioso, se a gente for olhar aqui no próprio vídeo que o Leniel coloca, né? Só tem uma pessoa assinando aqui, ó. Pois diz respeito. Não sei se você consegue ver aqui, ó.
É só esse Sérgio Luiz aqui que está assinando. Sérgio Luiz assinando a nota técnica de uma associação, né? Que mostra, por exemplo, que o nosso judiciário está muito comprometido com questões moralistas que são anti-crianças, né? Mas, de qualquer maneira, essa manifestação não está sendo contra a resolução do Conanda, está apenas mostrando que tem alguns problemas legais, que na cabeça deles está tirando a autoridade dos pais, e não é isso que está acontecendo, eu vou explicar para vocês. Pois diz respeito ao ECA e invade as competências do judiciário brasileiro. A senadora Damares já... Então, na verdade, a criança e a adolescente, ela tem direitos, então não está invadindo as competências do ECA. Essa é uma resolução do Poder Judiciário, né, do Conselho do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. No sentido de que essas meninas que estão sendo vítimas, e são muitas por ano, elas precisam de um atendimento rápido, um atendimento efetivo, até mesmo para evitar essa questão que tanto preocupa o Leniel e os conservadoristas, né, que é a questão do aborto de fetos. Na verdade, quando o atendimento à criança e à adolescente é agilizado, a possível gravidez fruto de estupro, ela é interrompida em tempo hábil, é interrompida ainda em estágio pré-embrionário, né? Mórula, gástrula, blástula, é nesse sentido. Não se está matando nenhum feto quando existe agilidade no atendimento a essas meninas. Agora, o que tem acontecido na prática? A menina é molestada, é estuprada geralmente por alguém da família. Ou é um pastor de confiança, ou é alguém de confiança do bairro, ou é o irmão mais querido da mamãe que está molestando a sobrinha, filha da sua irmã. E aí essas pessoas, elas encontram dificuldades de denunciar esses criminosos. Então o Conanda fala assim, não, quando a criança chegar ao serviço público e precisar de um procedimento, até porque pessoas de 14 anos para baixo, elas têm direito automático ao aborto, porque elas têm direito a não se engravidarem de um crime que elas sofreram. Essa que é a questão. Então eles ficam preocupados aí com a mórula, com a gástula, com a blástula, com os estádios pré-embrionários e esquecem da criança que está tentando sobreviver, né? Aí olha só a relação dele com a Damares. Vem alertando e tomando ações judiciais contra essa resolução desde o final do ano passado. Agora eu, Leniel Borel, venho aqui também denunciar as brechas graves que esta resolução abre, pois sem a obrigatoriedade de denúncia, pedófilos... Então, as brechas que estão preocupando a Damares não é em favor da criança e da adolescente de 14 anos para baixo. O que está preocupando a Damares é que, ai meu Deus, a vida... A Damares, que foi estuprada quando era criança, mas graças a Deus ela não veio a engravidar disso, ela não sabe a gravidade disso para uma criança, né, gente? Preste atenção nas pessoas que a gente elege. Graças a Deus eu não elegi esse homem, porque para mim ele já demonstrou o mau caratismo dele desde o momento em que ele começou a fustigar para o público, a caluniar, a cometer violências psicológicas, violências até patrimoniais contra a ex-esposa dele, a mãe do pequeno Henri. Mas aí a luta dele e da Damares é uma luta vã, porque eles estão lutando contra as vítimas. Vocês vão ver nos comentários aí, que são muito melhores do que talvez esses meus pareceres. Agressores, violentadores sexuais podem continuar impunes. Olha que mentira que ele está falando aí. Quem disse que essa resolução do Conanda, que agiliza o atendimento às meninas e adolescentes de 14 anos para baixo, vítimas de estupro? Quem disse que isso é para favorecer o estuprador? Isso, pelo contrário, é para amparar de maneira mais rápida a vítima. Olha como é que esse cara está mentindo para você como se ele fosse um homem bonzinho, preocupado. Ele não está preocupado com coisa nenhuma. E as vítimas ficam desprotegidas. Ali, ó, a manchete que ele coloca: PM prende abusador e resgata 3 crianças mantidas em cárcere privado. Imagina se uma dessas crianças está grávida desse cara, se ela não deveria ter direito automático e rápido ao abortamento do produto desse crime. Porque eu sei que as pessoas pensam assim, toda a vida foi feita por Deus. Olha, uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus, vai mesmo crer que Deus providenciou que um criminoso injetasse um espermatozoide dentro de uma criança de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos, que não tem o poder de decisão sobre a própria vida e sobre a própria sexualidade? É isso que vocês acreditam?
Vocês acham mesmo que Deus vai punir o Estado porque o Estado está tentando socorrer essas crianças? Aí ele está dizendo que vai deixar abusador solto. Claro que não. A criança vai ser atendida de maneira rápida, mas é claro que depois de tudo isso vem o processo para poder encontrar esses abusadores e estupradores, que eles continuam não sendo encontrados com essa ou sem essa lei, né? Porém, lembre-se, pessoal, neste caso, estamos falando de aborto por adolescentes ou até mesmo crianças, sem o consentimento dos seus responsáveis legais. Aí que ele comete outro engano. Os responsáveis legais pela criança e pelo adolescente não são apenas os pais, até porque se fosse assim a gente realmente estava perdido, né? Eu sou professor, eu conheço várias situações nas escolas onde eu trabalho, onde quando a mãe ou o pai ficam sabendo do que está acontecendo com a filha e a situação implica numa gestação, o pai e a mãe eles atrapalham a filha de denunciar, porque geralmente quem é que está envolvido nessa questão? É o irmão do pai, é o irmão da mãe, é aquele pastor amigo da família, são aquelas pessoas que as pessoas realmente acabam dando muito valor a essa pessoa e põem em dúvida a palavra da criança e da adolescente de 14 anos para baixo. Então, quando o Conanda diz que a adolescente e a criança no ato do atendimento não vai precisar de autorização do pai e da mãe, é porque a criança está sendo amparada pelo Estado, a criança pode eleger uma pessoa adulta para ir lá acudi-la. O próprio hospital pode ser testemunho do que aconteceu, porque olha só, imagina, uma criança chega no hospital, né, ou uma adolescente de 14 anos, ela chega com os sinais do estupro. Como é que a médica vai botar em dúvida a palavra daquela menina? A menina tem 11, 12, 13 anos, já tem uma pessoa adulta ali que pode socorrer aquela menina, é uma questão de socorro. Socorrer uma criança vítima de estupro só por meio de autorização do pai e da mãe, é a mesma coisa, por exemplo, de eu socorrer, imagina uma criança toma um tiro aqui, aí eu vou pedir autorização do pai e da mãe para poder acudi-la, para poder, por exemplo, tirá-la do meio do asfalto, tirá-la daquela situação emergencial, precisa de autorização do pai e da mãe. Essa que é a questão que as pessoas não conseguem entender e nem o vereador eleito consegue entender. Ou não querem entender, né? Porque, na verdade, eles estão preocupados com embriões e não com a criança e a adolescente vítima desse crime hediondo. E também sem qualquer atuação do Poder Judiciário. Isso aí é mentira. Na verdade, o atendimento à criança e à adolescente é que vai ser rápido. Depois disso, acontecem todos os trâmites legais. É isso que diz a resolução do Conanda. Isso é um absurdo. Além disso, o artigo que permite aborto em qualquer estágio da gravidez coloca a vida das meninas em risco. Isso aí é outra farsa, porque não existe esse artigo falando que o aborto em qualquer estágio da gravidez. É em caso de estupro, em casos em que a criança e a adolescente são vítimas. Aliás, a criança e a adolescente de menor de 14 anos grávidas, isso já é vítima, não precisam de comprovar nada. A gestação já é a prova de que alguém invadiu a vida dessa pessoa. Por que eles estão preocupados sobre a questão do aborto? Quando é que o próprio Deus lá no céu vai achar legal uma criança de 10, 11 anos engravidar? Onde que está isso? Que crime é esse que esse pessoal está querendo proteger? Então, eles mentem porque eles tiram o foco da criança e colocam o foco nessa questão de se é ou não é para tirar uma vidinha que foi colocada de maneira criminosa e invasiva no útero ou no pré-útero de uma criança e no útero de uma pré-adolescente, né? Enquanto alternativas como a adoção sequer são mencionadas. O cara tá falando de adoção de um ser colocado de maneira criminosa dentro da barriga de uma criança e de uma pré-adolescente, né? Que é entre os 12 e os 14 anos. Veja isso. Na cabeça dele, então, a criança e a adolescente, né, de até 14 anos que estão grávidas de um estupro, elas têm de levar a gravidez até o final? Meu Deus do céu, é isso mesmo que esse cara pensa? Onde é que está a causa dele, que ele se elegeu lutando pela causa das crianças? Quer dizer, se for meninas que sofreram estupro e engravidaram, ele não vai lutar por essas meninas. Aí ele entende que elas têm de levar a gestação até o fim para adotarem essa vidinha que foi colocada dentro dela de maneira criminosa. E aqui, gente, não estou confrontando a fé de ninguém.
Quem acredita em Deus de verdade sabe que enquanto o Estado age como Estado, que é proteger essa criança e essa adolescente de até 14 anos, quem Deus quiser que nasça, Deus vai fazer nascer. Agora, o Deus que tem todo o poder de fazer essa situação vir à luz, ele não vai ficar com raiva do Estado que está querendo proteger essa menina, não. Aliás, Deus só se revela como Deus quando o Estado protege essa menina. E aí tem esse vereador do Rio de Janeiro agora criminalizando a proteção que o Estado quer dar à menina. Porque se nós temos uma menina de 10 anos grávida, eu não tenho que pensar em adoção, eu tenho que pensar em proteger essa menina, essa criança. É hora de defender nossas crianças e adolescentes. Olha como é que ele é contraditório. Como é que ele defende criança e adolescente? Entregando meninas e adolescentes às consequências de um crime de um estuprador. Olha a contradição desse cara e veja se ele realmente amava o Henri com essas concepções dele, né? Até porque, a bem da verdade, nós sabemos como é que ele amava o Henri, né? Nós sabemos que ele falava pornografias ao próprio filhinho em relação à mãe. Vamos nos lembrar rapidinho disso aqui. E quando ele voltou, ele falou assim pra mim: mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito. Eu falei assim: filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem? Aí ele falou assim: não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. E eu falei: que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. Falou assim com o Leniel. Eu falei assim: Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas. Tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. E eu não gostei, comecei a não gostar desses tipos de comentários. E aí, obviamente, que além dessa frase pornográfica que ele disse ao filho dele de 4 aninhos, tem outras questões, conforme a gente pode ver no próprio livro da Paola Serra, quando ela vai contar, né, que um dia que o Henri passou um período com o pai dele e foi devolvido com anos, digamos assim, violado. Consegue enxergar aí, ó? Mas aí tá dizendo assim: no mesmo mês, em um dos fins de semana, que mês? Novembro de 2020. No mesmo mês, em um dos fins de semana em que Leniel ficou com o filho, Henri retornou ao Majestic com uma assadura. O que aconteceu aí, Leniel? Cara, estou chorando vendo anos do Henri. O que aconteceu aí? Perguntou Monique, irritada. Essa questão aí, que a Paola Serra tirou dos autos, né? Não sei que privilégio que ela teve acesso a esses autos, está no livro dela, o livro Caso Henri, Morte Anunciada. Esta norma não protege as vítimas, mas sim os agressores. Olha como ele blefa. Que norma que está protegendo os agressores aí? A norma quer agilizar os processos de abortamento em caso de estupro para que a coisa seja feita da maneira ainda o mais rápido possível, para que a menina não fique meses, enquanto a mãe tem medo de denunciar, enquanto a família não quer, enquanto a igreja não concorda. Vai crescendo o produto do estupro na barriga da criança. Aí a lei veio para proteger essa criança, né? E se o pai e a mãe não concordar, é o papel do Estado ajudar essa criança a se livrar dessas sequelas. Então não tem nada de errado com a lei em si. E o Leniel agora está dizendo que a lei não protege a criança, a lei não está protegendo o tradicionalismo deles, né? Que é uma coisa pior do que tradição, porque tradição é você entender o seguinte: criança não engravida, essa deveria ser a nossa tradição. Se uma criança engravidou, alguém cometeu um crime contra ela. Aí agora eu vou querer o quê? Que Deus seja o patrono do criminoso? Ai, o cara cometeu um crime, mas graças a Deus a minha filhinha de 10 anos está grávida. É isso mesmo, sociedade, que vocês querem? Eu acho que não, porque nós vamos ver no comentário que vocês não querem isso e vocês já estão de parabéns. E deve ser revista urgentemente. Precisamos de uma ação urgente contra essa resolução. O cara quer uma ação urgente contra a resolução que vai proteger as crianças. Ele foi eleito dizendo que ia lutar pelo direito das crianças. Preste atenção. Mas ainda bem que as pessoas não se deixam levar por absurdos como esses, né? Olha só, eleitores do Leniel comentaram esse videozinho dele, superficial, que mente acerca da resolução do Conanda, que mente acerca da resolução do judiciário, que diz: não, a resolução do Conanda é válida porque o que vale é a proteção da criança e do adolescente, e ele contempla os artigos
do Estatuto da Criança e do Adolescente. É porque as pessoas ficam pensando assim, ai, vai tirar a autoridade dos pais. Vai tirar a autoridade dos pais naquilo que os pais fizerem de criminoso. Por exemplo, tem pais que acham que uma filha que ficou grávida do estupro, ela cometeu pecado, então Deus deixou engravidar, ele não vai deixar tirar. Aí, as autoridades judiciais têm que entrar em defesa dessa criança e dessa pequena adolescente de 14 anos para baixo. Entendem? Olha só os comentários que Leniel recebeu nessa publicação. O primeiro comentário diz assim: ai não, Leniel, uma criança de 10 anos tem a mínima condição de levar uma gravidez de 9 meses não consentida. A resolução está correta. Foi a Vitória, né? Aí a Giovânia fala, ganhou as eleições para isso? Criança não pode ser mãe, sim ao aborto. E é importante falar que é sim ao aborto em estágio até pré-embrionário, que é isso que a resolução quer fazer. É agilizar o processo, não é deixar uma criança de 10 anos carregar um feto de 5, 6 meses. Então, isso é até em proteção à criança e para que a lei seja cumprida sem ser de maneira aterrorizante, né, para os mais tradicionalistas. Aí outra pessoa fala assim, a Sueli, não estou acreditando na sua posição. Aí vem a família Thea, diz assim, quando a menina de 8, 9, 10 anos é violentada pelos seus responsáveis e engravida após essa violência horrível que coloca a vida dela em risco, pois o corpo não pode gestar, a vida dela deixa de ser importante? É isso? Mas você não é contra a violência infantil? Muito bem essa pessoa que disse isso. É a contradição do Leniel, né? Diz que ganhou para lutar pelas crianças e agora está lutando contra a criança vítima de uma atrocidade, né? Ele que acha que o filho dele morreu de maneira atroz, porque as investigações ainda não indicam isso, aí agora ele está defendendo a atrocidade contra crianças filhas de outras pessoas, né? Muito bonitinho, senhor vereador. A Vera fala, por favor, não te una a essa Damares, não ponha a sua carreira de político fora, mais consciência. Muito bem, Vera. Leitora, e fala assim, a Vani, né? Leniel, não me decepcione. Crianças não têm condições de levar a gravidez adiante. Isso é um abuso em cima de outro abuso. Repense esse absurdo que você está defendendo. Muito bem. É isso mesmo. Assim, Leniel, a criança não pode carregar outra criança. Pelo amor de Deus, já basta os traumas do abuso. Ainda precisará relembrar do fato todos os dias porque precisará fazer pré-natal e parir. Eu admiro muito a sua luta. Não nos decepcione. Aí, mas pode decepcionar, porque o Leniel ele é esse tradicionalista. Na cabeça dele, a criança ficou grávida e aí agora ele vai ficar de olho no embrião, não é na ação do Estado de proteger essa criança que ficou grávida de maneira criminosa, porque toda gravidez em criança é uma gravidez criminosa, né? Vamos olhar para as crianças e esquecer dos embriões, né? Ninguém acha, por exemplo, que o embrião de um feijão é um pé de feijão, porque a gente tem que achar que o embrião colocado dentro de uma criança de maneira criminosa tem de ser um ser humano. Será se assim Deus o quiser, senão o Estado tem a obrigação de proteger a menina. A Adriana fala assim, justamente defender criança de levar uma gestação adiante e correr o risco de morrer, foi para isso que você ganhou as eleições? Que vergonha você defender uma criança de 9, 10, 11 anos sendo mãe de um abusador. Muito bem, Adriana. É isso, né? Um vereador deveria lutar pelas crianças e não pelo produto de um estupro. O Mário vai dizer, adoção nem é mencionada. Ele vai reproduzir a frase do Leniel, né? Quantos de vocês aqui já adotaram ou sequer apadrinharam alguma criança órfã? Para vocês conservadores precisa nascer para virar pauta, né? Depois que nasce, até fecham o vidro do carro quando vem uma criança em situação vulnerável. Leniel, você não está correto. É muito fácil atacar a interrupção de uma gravidez do alto do seu apartamento no qual mora uma família estruturada. Melhore, você está falando do que não sabe. É verdade. E fora que se a gente for pensar na questão do Brasil, a gente sabe de quantos jogos terríveis são feitos, né? Eles já desaparecem com a criança. Quem trabalha na questão da adoção sabe como é isso. E no caso de criança, não tem o que falar sobre a adoção de um ser injetado de maneira criminosa em uma criança de 10 anos, em uma pré-adolescente de 11, 12 anos, que não tem condições, né? E a família cria. E o corpo e a vida dessa criança, dessa adolescente que está sendo destruída, né?
ainda mais destruído por um abusador, por alguém da confiança da família. Pelo amor de Deus, gente. André diz, eles já continuam impunes. Qual a sua dificuldade de entender isso? Quem tem tido que arcar duplamente com a agressão é a criança grávida. Tô arrependida de ter votado em você. Acorda, cara. Muito bem, André. É isso aí. É votar com consciência. O Show vai dizer, quando tem Damares no assunto, pelo que eu vi nas falas do deputado de direita, é que uma criança vítima de violência sexual deve seguir com a gravidez e depois dar para adoção. O que é um absurdo. Eu ouvi da boca do próprio relator do projeto, criança não é mãe. Né? Exatamente. Criança vai ter que carregar uma adoção para criminosos lá fora que ficam pegando adoção. Vai virar um mercado, né? É capaz esse pessoal do exterior pagar estupradores para estuprarem crianças para elas irem doando para adoção compulsoriamente. É verdade. Criança não era nem para engravidar, então a adoção em caso de gravidez em crianças vítimas de estupro, e toda criança grávida foi vítima de estupro, nem deveria existir na boca desse vereador. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é inversão de valores, tá vendo? A Adriana dá uma lapada aqui, ó. Você não pode parir, né? Não sabe o que é uma gestação, principalmente em crianças. Tome vergonha, vá lutar para os pedófilos pegar penas maiores. Muito bem, Adriana. Aí tem a Joyce que diz assim, pelo amor de Deus, Leniel, você está falando com uma vítima de um pedófilo. Ela, né, foi vítima de pedófilo. E se na minha idade eu não tivesse o entendimento do que era uma gravidez, pelo amor de Deus, uma criança de 10 anos a 12 anos não tem condição de levar uma gravidez adiante. Para de loucura, hein? Na palavra de Deus, o incesto é abominável aos olhos de Deus. Muito bem, Joyce. Essa é que é a verdade, que o Leniel está cego em nome dos seus conservadorismos. Por que é importante comentar? Ó, a pessoa fala assim, matadouro de bebê, isso é diabólico. Então, quando a resolução do Conanda quer agilizar a interrupção da gestação, ela está evitando exatamente matar o bebê. É tirar a coisa em estágio embrionário. Por isso tem de ser de maneira veloz, com agilidade, sem precisar de autorizações, de discussão, de levar a criança para culto de não sei o quê. Meu Deus, a criança sofreu um crime, ela precisa tirar o resultado do crime do ventre dela. Né? Então não é matadouro de bebê. Agora, quando não tem uma resolução para ajudar essa criança, aí sim vai crescendo, vai ficando grande, aí acaba que tem que ter um procedimento mais dramático. O que não vai acontecer na maioria dos casos, se houver, né, agilidade. Claro, todo médico, gente, todo médico, esses médicos não têm filhos, não, o médico vai atender uma criança que chegou lá com os sinais do estupro ou chegou grávida, né, uma criança de 10 anos, 9 anos, 11 anos, está grávida. Com certeza houve aí estupro. E aí por que esse médico agora vai começar a discutir filosofia ou teologia, ao invés de socorrer essa criança que sobreviveu a coisas terríveis? É isso que as pessoas não conseguem entender. Ou não querem entender. A Rosemarie vai dizer, lamentável sua posição, uma criança não pode gerar outra criança, ponto. Enfim, gente, acho que está muito claro aí para as pessoas honestas que há alguma coisa errada em um homem que se elegeu em cima da morte trágica do próprio filho. Na verdade, ele não sabe como o filho morreu. Ficou aí durante 3 anos falando mal da mãe do pequeno Henri, né, do pequeno Henri, do seu amado filho. A mulher está presa hoje sem ter cometido nenhum crime. E agora o primeiro ato dele como vereador é mostrar o quanto que ele ama as crianças, só que não. Né? Ele está, na verdade, preocupado em promover valores conservadoristas e não socorrer as crianças que são aos milhares vítimas de estupro neste país.